Olá, seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone Klunk, apresento esse episódio com o apoio do Luan, da Comunique-se Marketing Estratégico, da Edilene, Design que Marca, também da Laranja Flor, que é responsável pela decoração deste ambiente, e da JN Estofados. Para nós, é uma alegria contar histórias que falam sobre empreendedorismo, inovação e voluntariado. E hoje nós vamos falar sobre empreender dentro de casa. E quem vai contar a sua história, compartilhar como é este movimento e este momento do empreendedorismo é a Carise, popularmente conhecida como Caia. Seja muito bem-vinda, ficamos felizes de ter aceito o nosso convite para falar um pouco mais, especialmente do seu projeto da Minha Casa para a Sua. Mas antes disso, tem muita história para contar. Seja bem-vinda, Caia. Obrigada pelo convite. Obrigada, Simone, Edila. Prazer estar aqui. Que bom! E para que as pessoas entendam quem é você, eu gostaria que você, Caia, compartilhasse como você se reconhece no mundo. Quem é a Carise? Então, eu acho que eu sou a pessoa que acorde, né? Acorde. E isso vem da essência da minha avó paterna. A avó acolhia todo mundo. Tu sabe que é algo que me marcou muito, que no dia do velório dela, entrava pessoas da idade do meu pai trazendo flores para ela. E depois eu ouvi falar que ela recolhia os meninos que jogavam bola e dava lanche para eles. Então eu venho de lá de uma mesa grande de comida, de pessoas que acolhem. E você transformou esse acolhimento em um movimento também dentro do teu lar. Exato. Tanto que há pouco tempo eu comprei uma mesa grande para caber assim 15 pessoas. Porque eu quero muita gente na minha casa, né? E receber é um ato de amor. É um jeito de amar. Alguns amam, eu te amo, outros em dar presentes. Eu acolho e fazer comida é um prazer, né? Eu amo cozinhar. Eu amo receber, eu amo mesa posta, eu amo detalhes, eu amo cheiro. Eu amo tudo isso. E como foi para Caia concentrar todo esse amor por essas coisas, por esses momentos, em um produto? Então, eu acredito que isso seja uma junção, né? Uma junção de tudo. Tanto que no início, quando eu tinha uma mesa posta, eu não tinha 24 pratos, 10, 12. Eu tinha seis Duralex, mas eu vi que aquele Duralex poderia se mudar com alguma outra porcelana, enfim, e foi mudando tudo. Até com os pratos da avó que sobraram. Com algumas coisas que sobraram dela. E aos poucos eu fui criando, então, essa essência, né? Essa questão da minha casa para a sua, porque eu recebia pessoas por visita, né? E todo mundo, nossa, Caia, mas isso é diferente. Por que tu não traz esse movimento? Eu não vou dizer, elas falavam, por que tu não convida mais vezes para isso? E aí eu pensei, por que eu não posso ensinar isso? Né? Por que eu não posso ensinar o que eu gosto de fazer? Caia, para chegar em ensinar é porque aprendeu muito. Aprendi. Aprendi com a vida, aprendi com cursos, eu fui tentando me moldar conforme o meu gosto. Tanto que eu amo a culinária francesa, mas eu não esqueço minha essência alemã, né? Tanto que eu fui criada numa mesa a qual a sobremesa não era servida depois. Ela era no meio, ela era centralizada, porque a gente almoçava e tinha aquela coisa do doce com salgado. Que hoje, se eu fizer isso, muita gente vai achar, nossa, mas essa mulher tá lá. Muita loucura. E a culinária francesa, ela traz mais o amanteigado das coisas, né, dos produtos. Só que para chegar nisso, eu passei por lugares. E esses lugares foram sendo empregada doméstica, sendo convidada em lugares, e eu fui aprendendo, né? E daí eu fui procurando. Porque eu também não poderia ser assim. Caia, e esse
empregada doméstica, ele traz uma história também de uma menina que saiu jovem de Iporã, que foi para uma cidade maior e foi então ali acolhida também por uma família e teve anos de aprendizado, aonde especialmente essa questão da cozinha fez você se apaixonar por esses tipos de comida. Como que foi essa viagem da Caia? Então, eu sempre digo assim, né? Nós aqui do S, quando saímos, a gente vai para algum lugar querendo crescer, né? Mas no início, tu vai dar a tapa a cara, perdão, a cara a tapa. Por quê? Porque eu preciso sustentar uma criança. Eu vou trabalhar o que eu preciso, entendeu? Fui mãe jovem e foi meu primeiro trabalho. Tem por que negar isso, né? E aí foi no Cortume Biller, a dona Nair. Isso era tão lindo, aquelas mesas, aquelas porcelanas. Eu ia antes, eu não ia mais com isso, mas para aprender, entendeu? Aí na hora dela fazia gastronomia. E eu fui aprendendo. Mas depois os rumos foram mudando, enfim, a gente ia fazendo concurso, eu trabalhei no hospital, e eu trabalhava no hospital na sonda nasointeral, né? Que então é uma alimentação via narina, ou às vezes colocado mesmo na barriga, né? E lá então a gente trabalhava no lactário fazendo os alimentos para esses pacientes. Só que tinha uma cozinha do lado. E naquele hospital de Iboti, eram as irmãs que comandavam. Aquilo lá era um espetáculo, aquela cozinha. Era um espetáculo. Tinha cozinheiras incríveis. Eu também ia um pouco antes para ver elas cozinhar. Eu saí um pouco depois porque eu também queria aprender. Porque elas faziam cuca, pão, ceias de Natal assim, incrível. Então eu aprendi muito. Em todo lugar que eu fui, eu aprendi. E isso traz um segredo também, né, Caia? É ir um pouco antes, sair um pouco depois, olhar o bastidor, se interessar pelas coisas. Eu sempre digo, né, que o mundo é dos dispostos. Exato. Tanto que a Fernanda nasceu em Boti lá, né? E eu já estava 2 ou 3 anos fora do hospital, acho. Só que eu deixei a minha marca, claro. Porque daí existiu uma maneira da gente ter os filhos particulares, vamos dizer assim, mas eles falavam pacotinho. Então eu internava pelo SUS e a cesárea então era feita particular. Só que eu fui tão bem tratada porque eu deixei a minha marca lá também, sabe? De aprender com as irmãs e eu tinha medo delas porque elas eram muito bravas. Mas enfim, aprendi muito, muito com elas e no dia que a Fernanda nasceu eu me senti assim, nossa, surreal tratada. Como se eu estivesse no apartamento, no melhor apartamento. Porque eu acredito que eu deixei minha marca lá também. Porque eu nunca senti preguiça em fazer qualquer coisa que elas pediam. Eu nunca tive preguiça de aprender. Isso para mim era essencial. E assim eu acho que eu consegui também conquistar muita parte delas. E a gente conversa muito aqui, em diversos episódios e nos bastidores também, que de fato é isso que fica no mundo, né? O que a gente faz pelas pessoas e principalmente como a gente faz elas se sentirem, né? Então, isso são momentos onde você tem a prova de que esse teu envolvimento com as coisas gerou também nessas pessoas uma conexão e fez elas querer tratar você muito bem depois em um momento tão especial como é o nascimento de um filho. Concordo contigo, Simone. Muitas pessoas acham assim, eu quero primeiro ganhar, depois eu vou te dar algo em troca. Eu não consigo acreditar muito nisso. Por que você não pode oferecer primeiro? Né? E depois a recompensa vem. Lógico que a vida é um equilíbrio. Tu não vai ficar dando para uma pessoa e não recebendo nada, óbvio. Mas por que eu não posso, primeiramente, entregar algo para receber depois? Né? Ou entregar sem necessariamente esperar receber. A vida, Entregar de uma forma tão genuína, né, que seja apenas dar. a vida se encarrega de tudo.
De tudo. Caia, e depois desse tempo no Rio Grande, então, a tua família voltou aqui para Iporã, já com os filhos um pouco maiores, vocês procuraram outras oportunidades. Como que foi esse retorno, aqui para a cidade natal de vocês? Se reconectar com as pessoas que fizeram parte da tua infância, da tua adolescência, e entender que após algumas experiências, né, dentro de empresas que você carrega, inclusive laços até hoje, né, você percebeu que a Caia quer algo diferente do mundo. Então, é um desafio, né? Claro que se a gente é daqui, né? Vocês viram que eu tenho ainda tem aquele sotaque. Ah, gente, né? Tudo bem. Mas é se conectar de novo. Mostrar que a gente não mudou, que nada mudou, que nós temos a nossa essência. Né? E eu falo, é bom voltar. É bom ir, mas é bom voltar. E no início deu medo. Por que não falar? Deu muito medo. Será que vai dar certo? E aí eu caí de gaiato no comércio, né? E te digo, Simone, foi uma experiência muito boa. Tenho laços até hoje, laços que me unem e aprendi muito. Aprendi muito e tu sabe que olhando um pouco da história, quem me conhece sabe assim, hoje eu consigo estar bem como eu estou, mas existe aquela coisa assim, tu não veste um manequim 36. Até ali eu quebrei padrões. Porque a gente precisa vestir um 36 para estar bem. E hoje eu ainda recebo mensagem de pessoas quando eu trabalhava no comércio. Cara, o que tu acha disso e daquilo? E há pouco tempo fui num evento, enfim, porque o meu último trabalho foi ali na Detalhes, né? No comércio. E quando eu vi, eu estava atendendo. Atendendo, não digo, mas eu estava ajudando lá no provador. Por quê? Porque eu me sinto em casa. E porque, na verdade, a tua essência ela não vai mudar. E se ela é acolher, tu vai continuar acolhendo a pessoa, a necessidade das pessoas, independente de onde você esteja. Concordo. Então, assim, eu notei que nada se perdeu ali, né? Se eu tivesse que voltar hoje para o comércio por alguma necessidade, eu estaria, tá tudo bem, entendeu? Mas hoje meu propósito de vida é outro, né? Não deixando o que aconteceu, onde que eu estava, eu marco tudo e carrego no coração. Mas minha caminhada é outra, minha jornada é outra hoje. Caia, e quando a gente fala em mês de agosto, é o mês que marca também um ano do lançamento do primeiro da Minha Casa para a Sua. Como que foi decidir o nome, decidir fazer e o que as outras pessoas da sua casa acharam dessa ideia de abrir as portas e receber as pessoas, esse movimento, assim, como é que foi dentro da tua família? Então, eu sempre digo que a gente tem que valorizar quem está ali, né, ajudando e dando suporte. Preciso deixar muito isso para a Thaís, assim, que ela desenvolveu essa parte bem, assim, da minha casa para as pessoas. Eu fui falando o que eu queria. E ela disse, então, é da tua casa para as outras pessoas. Da minha casa para as pessoas, né, por exemplo. E para trabalhar comigo não é que eu seja exigente, Simone. Chata. Eu só gosto das coisas certas, entendeu? Então, eu tinha que pensar muito quem ia me auxiliar. E quem me auxilia é a Cris. E aí, a família em torno lá de casa, primeiro, uns ficam assim, será, mãe? Porque tu fica muito naquela coisa assim, cuidado quem você bota dentro da tua casa. Eu disse, concordo, eu sempre falo isso. Não é qualquer pessoa que vai visitar a minha casa. Só que a minha casa é preparada espiritualmente para quem chegar. A energia, entendeu? Não digo blindada. Acontece certas coisas, claro que acontece. Mas é blindada. Então, receber, todo mundo ficou. Vai em frente. Vai em frente se é isso que tu quer. E agora, todo mundo me apoia. Tá chegando a 4ª edição? Vamos lá. Vamos sonhar. Vamos todo mundo junto. E o que compõe da minha casa para a sua? Não é só dizer para as pessoas ir jantar, marcar uma data e escolher um cardápio. Tem toda uma programação, né? Toda uma estrutura por detrás disso. Mas antes disso, Caia, o que é uma mesa posta? O que significa
uma mulher cuidando da casa, uma mulher cozinhando com amor? Simone, tu sabe que essa pergunta pode até gerar confronto com alguém que vai assistir isso? Porque para muitas mulheres, ser empoderada é tu sair trabalhar. Ponto. Para mim, vai muito além. Entendeu? Ah, Caia, é feminino, não sei o quê. Não é só isso. Receber, ter uma mesa posta. Eu posso muito bem, porque eu fui criada assim. Eu acredito que todos vocês aqui, o pão já ia no saquinho em cima da mesa. O café não ia no bule. Pra que isso, gente? Você dá muito serviço? Check, tudo em cima da mesa. Aí eu te faço uma mesa assim, uma mesa assada, né? Como tu vai se sentir? Como tu vai se sentir amada? Naquela mesa que está falando assim, estou esperando você aqui. Porque ao redor da mesa se conversa. Ao redor da mesa, para mim, é sagrado. Tanto que na minha casa não existe celular em cima da mesa. É proibido. Esse momento é sagrado, é de comunhão. Entendeu? Se tiver só um pão seco, tá tudo certo. Mas a gente vai fazer a comunhão daquele pão seco. Então, isso para mim vai muito além de tudo. E eu vou te falar uma coisa, Simone. O primeiro Natal que eu tive há 25 anos atrás, 24, quando a gente estava no Rio Grande, eu tinha um pinheirinho de 10 reais. E ano passado eu comprei meu primeiro pinheiro de 2,10 metros. E eu falei, um dia a gente vai ter esse pinheiro. E a gente tem esse pinheiro. Eu sonhei e todos que sonharam comigo estão juntos. E esse é o verdadeiro momento de comum união, né? Uhum. De comunhão ao redor daquilo que a família acredita, daquilo que a família busca e do esforço de todos vocês em conjunto na família para conseguir chegar, né? O pinheiro com certeza é um símbolo, mas ele representa muito além, né, do que a família alcançou. Exato, mas eu dei um exemplo assim de algo prático e que talvez o pinheiro para mim faz diferença, né? Né? Só que eu me lembrava muito bem do pinheiro da casa da minha avó. Era todo ano natural e todo ano eu podia enfeitá-lo. Eu não sei o que separaram aquelas pinheiros que eram de vidro, mas eu me lembro disso tudo. E eu acho lindo quando tu entra num lugar, aquela casa enfeitada. Nossa, e tanto que eu tenho muito essa questão assim meio contemporânea, meio rústica, sabe? Aquela mistura. Eu gosto de misturar as coisas. Eu me sinto bem nisso. Caia, e o enfeitar? Por onde você começa a enfeitar uma mesa, por exemplo? Ah, hoje vai ser, ou não hoje, né? Porque tu vai começar a pensar antes, mas vai ter uma edição da minha casa para a sua. Ou mesmo eu vou receber uma visita. Por onde é que tu começa a preparar a mesa? Qual é a tua primeira inspiração, o primeiro pensamento? Ah, eu vou fazer ligado com a comida, com o prato que eu vou preparar. Eu vou fazer pensando nas pessoas que eu vou receber. Como é que é esse momento? Nossa, olha, o que eu vou falar vai soar até estranho, mas cada pessoa que vem, eu acredito que compõe uma mesa diferente, tem que ser algo diferente, assim. A Simone vai vir, eu acho ela clássica. Eu acho que eu não vou botar um vermelho pra ela. Não vai, menina. A Ed é mais ousada, é um designer, já vou. Entendeu? Uhum. Então até aí eu começo a pensar. Mas eu sempre olho para o que eu tenho dentro de casa. Né? Como eu posso compor? E eu sempre digo assim, ó, quando você vai começar nesse mundo de querer armar uma mesa, de ter louça, comece pelo clássico, pelo branco. Branco não tem erro, gente, não tem erro. Aí depois tu vai juntando os pedaços, porque o branco vai casar com outras peças. Ah, o azul clarinho, pode jogar com o branco, tudo certo, entendeu? Então eu começo a mesa olhando para as pessoas que vêm para aquele dia e automaticamente pelo que eu vou servir. Né? Então sempre é um casamento. Para mim tudo é um casamento.
o sabor, o que vai na mesa, tudo é um casamento. E a gente vai mais um pouco, Caia, então a mesa tá ali, linda, geralmente com muito verde também, né? Com muitas folhas. E a cozinha, o preparar a comida, o escolher o prato. O que que significa esse momento de agora eu vou cozinhar? Sempre foi uma terapia para mim. E eu gosto de me desafiar na cozinha. Tanto que eu não sou uma expert no doce. Não sou. Eu sou mesmo salgado, que nem eu disse, sou da culinária francesa. Misturo a alemã junto, tá? Bem de boa, que eu não perco essa essência. Mas no doce, eu preciso ser a melhor, né? Tipo assim, sempre ser a melhor. Eu pego a Fernanda, minha filha, como referência. Ela sempre diz assim: eu não era a melhor em matemática, mas eu tinha que estudar isso para ter as notas. E é assim que eu aprendi com o doce. Então, assim, já estou entrando em contato para aprender outras cositas, vamos dizer assim, outros agregados da minha casa para a sua que eu quero trazer. E vai ser no mundo dos doces. Porque nos salgados, tu me falasse, Simone, Caia, eu vou te desafiar a fazer isso, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de fazer nada salgado. Nada. Agora, no doce, às vezes eu fico, como é que pode? E olha só, Simone, eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Que eu tenho essa trava, mas eu entrego. Eu entrego, mas eu preciso estudar sempre bastante com o doce. Ponto. E o salgado, para mim, é tiro de letra. E há um tempo atrás, a gente estava num evento da panificadora Schneider mesmo, e a Valmália contou para mim que a minha bisavó foi a primeira mulher que produzia cuca aqui na cidade. Foi ela que contou. E eu tenho essa lembrança, assim, ó, nítida na minha cabeça. Nós éramos, eu tinha 7 anos, meu irmão, uns 2. Todo domingo, todo sábado, tomar banho, ir para a missa e buscar a cuca. Todo sábado era esse ritual. E eu me lembro, assim, do cheiro daquela casa, que é ali onde é o Mercado Real hoje, né? As pessoas vinham lá. E olha só, que eu me peguei pensando nisso. Ela é mãe da minha avó paterna, que eu digo que eu pego como referência. As pessoas entravam lá para comprar cuca na casa dela. A minha avó acolhia as pessoas, né? Para dar o lanche depois da brincadeira. E eu tô acolhendo pessoas hoje. E esse ponto de referência é tão forte que hoje os meus tios pegam a minha casa como referência da casa da avó. Eles se recolhem a casa da avó para mim. E a gente volta mais uma vez à essência, né? Quando eu te pedi como você se reconhece no mundo, você diz, eu sou acolhimento. É acolher. E isso demonstra, de fato, de que você entendeu quem é você. Eu acolho. Eu tenho, assim, nítida clareza disso. Eu acolho. Caia, esse movimento do eu acolho, ele deve também ser muito forte durante as edições do Da Minha Casa para a Sua, né? Especialmente para algumas pessoas que possivelmente participam daquela edição para viver a experiência, porque algumas eu acredito que vão para se inspirar e para depois reproduzir isso, para se aperfeiçoar, para se inspirar mesmo, como eu faço, como eu preparo esse prato, o que combina com o que, como eu faço essa harmonização, como eu deixo a mesa mais bonita, e viver, né, isso, mas também com o objetivo de replicar isso dentro da sua casa depois. Outras, talvez, com o objetivo de eu vou me dar esse presente e vou viver esse momento. Como é que tu percebe isso? Tu sabe que isso é bem nítido para mim. Eu propriamente tenho pessoas que toda edição vem e falam assim, não, Caia, eu tenho a louça, eu tenho tudo que você tem, mas não é isso que eu consigo fazer. Então eu me dou esse prazer de ir à tua casa e ser servida, assim. Porque isso é um ato de servir, né? Acolhimento. Então eu noto nitidamente, né? Aquele que
vai aprender alguma coisa, mas talvez não queira reproduzir daquela maneira, mas queira viver aquela experiência. E tá tudo certo. Cada um tem que saber seu ponto de equilíbrio. É como eu coloquei antes pra ti, Simone. Muitas pessoas pensam, nossa senhora, a Kai tá fazendo apologia às mulheres ficar em casa agora. Não, pelo amor de Deus, eu também trabalho. Mas eu acredito muito no acolhimento, né? Então, se você só vem lá para ser acolhida, tá tudo bem. Eu te acolho, tá tudo bem. Acolho no amor, no serviço, nos atos de serviço e tá tudo certo. Mas se tu vem para agregar para tua vida no cotidiano, ótimo. Aprenda e tá tudo certo. E como é que são os feedbacks depois das pessoas que, fiz um prato, preparei uma receita, ensinei, fiz todo o movimento de mostrar de uma forma bem detalhada quais são os ingredientes, aonde que eu compro, como que vem esse depois, eu fiz e gostei do resultado, eu fiz e preciso de ajuda para melhorar, como é que é isso? Eu sempre deixo esse leque bem aberto, né? Se tu me chamar do ano passado, acho que faz um ano, tá, Simone? Se tu me chamar, ai, Caê, não sei mais como fazer aquilo lá, eu tô aqui. Eu tô aqui e eu vou te ajudar, entendeu? E assim, ó, as meninas são aprendadas. Elas se puxam. São dedicadas. Elas se enchem de orgulho mandando foto. Isso é maravilhoso. Umas mais acanhadas que vão no meu particular, outros deixam no grupo e tá tudo certo. Mas eu digo uma coisa. Quando eu fiz o meu mapa, aparecia isso. Olha, falando de astrologia aqui junto. Aparecia que eu teria grandes grupos de mulheres junto comigo. E hoje eu entendo o quanto é importante. Eu não digo que eu sou um exemplo, mas que eu possa ensinar alguma coisa. E elas aprendem comigo. Porque eu não estou lá somente para acolher elas também. Eu quero que elas aprendam alguma coisa. E se elas me mandam esses feedback assim, inspiradores dos pratos, isso para mim é um dos maiores presentes que eu posso ter. E sim, eu vou estar sempre ali. Quem fizer, tô com dúvida nisso, pode me chamar. E como a Carize se sente naquele momento em que as mulheres estão sentadas à mesa, que você serviu o prato principal e, no geral, começam muitos elogios. Como é que o coração fica naquele momento e o que passa pela tua cabeça? Passa tanta coisa. Eu acho que a primeira palavra é gratidão, né? Porque tudo que eu me dediquei para ensinar tá dando resultado na primeira garfada. É incrível. Eu não posso, talvez, nem em palavras descrever o que eu sinto naquele momento. Fora que no contorno da mesa dessas noites tem muita gargalhada, né? Um contexto de mulheres, às vezes, que no cotidiano nem se viram nunca, né? Porque vem, às vezes, pessoas de outras cidades. Mas Você cria uma atmosfera diferente. é muito gostoso, assim. É um prazer. É incrível. E falando em criar também, cada edição ela tem um tema, né? Um tema especial. Como você prepara esse momento do decidir? É claro, deve ser um pouco ligado à época do ano. Daqui a pouco tu fez o especial de Natal. O inverno merece uma comida um pouco mais quentinha, né? Um caldo. Como é que você vai preparando essas edições? Primeiramente, não adianta querer botar uma aroma no inverno. Ou botar uma sopa, um caldo no verão. Vai casar, né? Então, eu cuido muito das estações. E no meu primeiro curso, que foi feito com a chefe Ju, que é da culinária francesa, é um leque muito grande, né? Que ela também se formou na Cordon Bleu, que é a maior escola francesa, né? Maior escola culinária, maior. E eu olho muito esse contexto do que as pessoas também têm, Simone, né? Eu caio assim, mando vir coisas de fora, muitas vezes, porque eu sei como é que é, entendeu? Mas como é que eu vou te dizer, Simone, vamos cozinhar eu e tu só com shiitake e um arroz? Talvez você não queira isso. Então eu também tenho que olhar esse contexto no momento do preparo, né? O que vai esse paladar? E eu digo, tem pessoas que são abertas
né? Que nem na minha última edição eu fiz uma sopa de cebola francesa, que eu digo que não é fácil, né? Se eu falar que é muito facinho, daí ela é um pouco mais difícil. Mas eu queria dar esse prazer pra elas. E eu te digo, eu cozinhei com medo isso lá. Mas eu fui, que nem eu disse. Tu me falar, Caio, tu desafio isso, vou lá, vou encarar. E eu fiz. E foi incrível. Porque a sopa francesa, ela é muito da manteigada, é muito do vinho, entendeu? Então tu tem que ter a mão para aquele momento também. Não adianta. Por exemplo, eu me lembro quando eu tomei a primeira garrafa de vinho com uma pessoa aqui em Porã, uma amiga minha, e aí ela disse, mas como tu não vai tomar vinho suave? E eu disse, eu vou falar a frase que eu falei pra ela. Como é que tu vai assassinar teu estômago, menina? Meu Deus do céu, Caia, isso não existe essa coisa azeda ali. E ela olha pra mim e ela sempre diz, Caia, eu aprendi a tomar vinho contigo. Anos de aprendizado. Ou tu acha que eu também não tomei vinho suave? Claro que sim. Mas hoje não é mais minha praia. Falando assim da questão da comida mesmo, em muitos momentos e inúmeras famílias, inúmeras pessoas, elas não vão ter acesso a poder preparar talvez uma comida com ingredientes diferenciados. Muitas vezes o tempo não permite, o tempo precisa que sejam feitas coisas básicas. E às vezes também a cultura, a tradição daquela família vai requerer é, coisas muito simples. Mas isso não quer dizer que a comida precisa ser feita de qualquer jeito. Concordo plenamente. Tu sabe que quando que eu participo de vários grupos de mulheres, assim, eu sou uma política sem ser política. Eu me dou com todo mundo, tá tudo certo. E quando elas vão pra cozinhar alguma coisa pra mim, meu Deus, a Caia. A Caia tá lá, enjoada da Caia. Não é enjoada da Caia. Se tu falar assim, eu vou te convidar, Caia, mas vai ter arroz, feijão e ovo frito. Eu adoro. Mas eu quero que tu me entregue um prato com excelência. Eu não quero um arroz empapado. E nem um feijão aguado. E um ovo com bastante pimenta, por favor. Entendeu? Não. E no meu ponto. Então, assim, não é a sofisticação do prato. É a qualidade. E todo dia é um desafio. Ou tu acha que na minha casa vai ter uma comida francesa todo dia? Vai ter um bife, um arroz, um feijão. Mas eu também sei que aquilo lá tem que ser muito bom. Que eles comem com prazer. E o primeiro prazer é cozinhar com amor, tá? Porque se tu botar um bife lá, tac, 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 e jogar naquilo lá e com raiva, tu acha que vai sair como? Não existe isso. Então, se um dia eu não consigo cozinhar, que às vezes acontece, pela minha falta de tempo, criança se vira. Caia, então a gente poderia dizer que cozinhar é uma forma de transferir sentimentos? Com certeza. E o puro amor. É um ato de amor. Com toda certeza. Eu falo assim com toda ênfase. Isso eu falo com toda ênfase. É um ato de amor. É amar. Que coisa linda isso, né? É coisa tão forte, porque é, faz tanto parte do nosso dia a dia, mas, como você falou antes, a gente acaba vivendo no piloto automático e não olha todas as vezes com a devida atenção para isso. Tu sabe, por exemplo, eu sei que é difícil quando a gente tem crianças pequenas, enfim, né? E a minha cunhada, então, tem uma vida mais abonada, vamos dizer, que eu tive. E com pessoas que auxiliam ela e tudo, mas ela sempre teve o prazer de cozinhar para os filhos dela. E ela disse sempre isso para mim, Caia, tu serviu como inspiração. Porque eu poderia deixar uma sopa para outro dia. Não, mas eu fiz toda a noite a sopinha, todo dia, do meio-dia. Eu deixava meio que descascado pronto, mas eu fazia fresco para as crianças quando elas começaram a introdução alimentar, ou legume, ou enfim. Eu não tinha preguiça para isso. Os dois foram criados iguais, mas eu brinco que a Fernanda abriu mais o paladar para os legumes do que o Felipe.
Enfim, mas a dedicação foi a mesma, tá? E eu digo que ali já começa o ato do amor. Ai, Caio, tu tá falando de porque tu tinha tempo. Eu entregava meus filhos às vezes às 5:30 da manhã e eles voltavam às 6:30 da noite. Entendeu? Eu passava o dia fora. E ainda tinha casa ainda. E mesmo assim, eu cozinhava detalhadamente para eles. Eu não tinha preguiça. Porque aquilo era um jeito de dizer eu amo vocês. Nesse tempo de você se reconectar, né, desse tempo, agora já fazem anos, né, de novo em Porã, a Kaia também descobriu sentido por outras coisas, né, o se, se reconheceu, acredito também, como você falou, se aceitou, de vários sentidos, e além da comida, do receber na tua casa, você também tem uma outra. Eu não sei se isso é uma profissão, mas enfim, é um outro modo de atender as pessoas. Como que foi para você começar a estudar sobre esse atendimento como terapeuta também e entender e aceitar que isso fazia também parte da tua essência como acolhedora? Eu acho que essa foi a parte mais difícil, né? Porque na verdade às vezes não é só me aceitar. Eu notei que muito tempo eu passei esperando que as pessoas me aceitassem. Mas aí um dia uma professora disse para mim assim: Caia, isso vai mudar no dia que você der a cara a tapa. Vai, pronto. É isso. E foi o que aconteceu. E eu digo, foi muito difícil. Porque as pessoas interpretam o que elas querem. Elas imaginam o que elas querem. Sem conhecer. Sem saber às vezes o que eu faço. Eu sou constelador, sou tarólogo. Então, assim, falam nomes até, assim, nossa, aquela bruxa, aquela aquilo lá. Bem isso. Mas isso não fala de mim. Fala de você falando de mim. Entendeu? Só que eu acho que isso é algo bem profundo mesmo. E eu carrego isso desde sempre. Só que quando pequena, eles falavam, quando falavam alguma coisa, para, isso é feio, tu não pode falar isso. Imagina se alguém ouvir tu falando isso aí, entendeu? E foi olha, esse foi um divisor de águas na minha vida, meu Deus. E eu acredito que tenha muito também, Caia, relacionado com a questão a religião, né? Com certeza. Que muitas vezes nós acreditamos que precisamos abrir mão da nossa fé católica, por exemplo, para é, aceitar, né? Conhecer ou viver uma outra experiência. Primeiramente, eu fui criada na igreja católica, tenho tios ministros, né? Uma fé grandiosa. E foi, eu tenho muito o padre, acho que é o Fábio, se não me engano, agora me fui o nome dele, mas acho que é o Fábio, que ele fala muito que o pior preconceito que ele passou na vida dele foi dentro da igreja, porque ele é mais afeminado, assim, sabe? E, mas é um dos homens mais inteligentes que eu já conheci. Cara, é fantástico. Então, dentro da religião, às vezes a gente passa muito preconceito. Só que eu nunca fiz apologia a nenhuma religião. Eu sempre digo, e digo em voz alta, em bom tom, que eu sou devota a Nossa Senhora, que eu sou filha da Nossa Senhora. Falo, acredito em Deus, em Jesus, mas às vezes o que é Deus para mim não é para ti. Entendeu? O que eu acredito é que se tu fizer um mal a mim, isso vai te voltar. De alguma maneira. Ah, Caio, aquela pessoa foi tão ruim, simplesmente infartou e morreu. Existem pessoas que ficaram não. Aí tu me fala assim, mas como o filho vai pagar a ruindade do pai ou da mãe? Paga, paga. Porque o que Deus fala? Que em algum momento
a nossa colheita vem. E às vezes vem na pessoa que tu mais ama. Porque tem que doer. Entendeu? Então, cuida o que tu vai fazer do próximo. Cuida o que tu vai fazer. Cuida o que tu vai falar. Porque palavras também machucam. Não é só uma surra de cinta. As palavras ofendem. E eu sempre brinco que eu queria ser 1% da minha avó. Se ela xingava, sabe o que ela falava em alemão? Vamos dizer que tu ofendia ela ou alguém aconteceu. Tu liebst. Ô, tu pessoinha querida. Esse era o xingamento dela. Entendeu? Então, assim, é a essência. E a minha avó era muito católica. Eu venho de uma família bem católica. Mas isso não quer dizer que eu preciso viver dentro de uma igreja. Eu frequento a igreja, sim. Não aqui muito. Mas está tudo bem. Porque a minha igreja, o que eu prego é, eu não te faço mal. E acredito em Deus. E tá tudo certo. Caia, e quem nos acompanhou e esteja aí ansioso por uma nova edição do Da Minha Casa para a Sua, pode esperar algo ainda para esse ano? Tá chegando a quarta edição. Tá chegando, tô estudando ainda, mas vai chegar. Fiquem tranquilos. E daí tem uma lista de espera, então dessa vez você vai ir com o primeiro. Eu nunca coloco assim, fulano, vai ter a quarta edição, eu não faço isso. Mas no grupo eu coloco quarta edição, porque já participaram, eu acho direito, eu acho certo, tá? Mas, a princípio, eu sempre coloco nas redes sociais para abranger um leque maior. Logo, a quarta edição tá aí. Muito bem. Mais alguma mensagem que você queira deixar para quem nos assistiu, para quem nos acompanhou nesse episódio? Gente, quem não cozinha, que cozinha. Que cria esse ato de amor, tá? E sobre tempo. Ai, Caia, eu não tenho tempo de colocar uma mesa posta, eu não tenho. Sabe que eu assisti há pouco tempo, uma menina, não me lembro agora, acho que era no YouTube, que o tempo dela também era curto. E eu achei que ela tão interessante. Sabe o que ela faz? Ela deixa os 3 jogos americanos de crochê em cima da bancada sempre da mesa. Ela limpa depois do almoço. Já lava a louça e já deixa o prato pronto. Para quando vir a refeição para aquela mesa. Então ela só bota um vasinho de flor. Entendeu? São atos de amar. Atos de amar. Então, cozinhar é um ato de amor. Essa é uma mensagem que eu quero deixar. Cozinhar é um ato de amor. E esse é o meu ato de amor. Servir. Acolher. Obrigada, Caia, por ter estado aqui conosco, por ter compartilhado sobre o teu dia a dia, sobre o que você faz e principalmente o porquê você faz. Nós enxergamos muito, né, no nosso dia a dia, inúmeras pessoas que têm se dedicado a empreender das mais diversas formas e para nós também é uma alegria poder contar mais esta história por aqui. Obrigada a você que acompanhou mais este episódio do UnaCast. Fica o convite para nos acompanhar no canal do YouTube, seguir aqui no perfil, acompanhar os recortes também deste e dos outros episódios que trazem muita história boa, informação relevante, coisas que podem inspirar você. Agradecer a Edi e o Luan, sempre firmes aí nos bastidores com a gente, a JN Estofados e a Laranja Flor, que fazem o acompanhamento também aqui do nosso estúdio para que ele esteja sempre confortável para receber, para acolher as pessoas, para que elas se sintam aqui tranquilas para falar daquilo que nós acreditamos ser de tão grande valia, que é a experiência individual, que é a história de cada pessoa, que é a tua essência. É isso que faz de você um ser único e a gente acredita que o mundo precisa ouvir você falar disso. Muito obrigada por nos acompanhar. Até mais.